Hoje nós vamos falar da mais impressionante investigação de OVNIs realizadas por militares aqui no Brasil, que é considerada como uma das maiores operações ufológicas já realizadas no mundo, onde militares brasileiros não apenas viram, como fotografaram, rastrearam, gravaram, filmaram e documentaram tudo. Então preparem-se, pessoas curiosas, pois no vídeo de hoje nós vamos descobrir tudo sobre o mais impressionante caso de investigação de OVNIs aqui no Brasil. Depois da vinheta. Saudações, bom de curiosos, eu sou o Bruno de Oliveira, o Curioso. Essas são as minhas redes sociais e se você também é uma pessoa curiosa, deixe o seu joinha, inscreva-se no canal e ajude o projeto O Curioso clicando no primeiro link aqui embaixo na descrição. Antes de começar, é bom deixar bem claro que tudo que eu vou falar aqui está documentado no Ministério da Aeronáutica. E curiosos, na minha opinião, o que aconteceu aqui no Brasil coloca o caso Roswell no bolso. Foram fotografados vários objetos. Nós detectamos pelo menos 9 formas de objetos. Sondas, naves, forma de disco voador. Eu digo isso porque foi tudo acompanhado e documentado de todas as formas possíveis por militares da aeronáutica do 1º Comando Aéreo do Pará. Não é coisa da imaginação de ninguém, são fatos documentados oficialmente, relatórios sigilosos que foram até liberados pelo governo federal para consulta no Arquivo Nacional em Brasília. Óbvio que eles não liberaram quase nada das milhares de folhas que tem no relatório, das fotografias que eram mais de 500 e até das 16 horas de filmagem. Esse material ficou de posse da Força Aérea, os filmes e as fotografias ficou de posse da Força Aérea, foram encaminhados ao Comando da Força Aérea em Brasília e devem estar guardados no Estado-Maior por o Serviço de Inteligência da Força Aérea. Tudo começou ali entre os anos 60 e 70, quando um fenômeno estranho começou a ser relatado por moradores de comunidades ribeirinhas do Pará e daqui do Maranhão. E o nome dado pelas pessoas da época a essas luzes estranhas, voadoras, que emitiam flashes e retiravam sangue das pessoas, foi de chupa-chupa. Eu sei que o nome chupa-chupa é meio assim, mas é porque depois que as pessoas eram atacadas, ficava uma marca no corpo, cheia de buraquinhos. E depois disso a pessoa sentia uma série de sintomas. Fizeram uma triangulação das ocorrências e o principal local onde essas coisas aconteciam era na cidade de Colares, no Pará, que, como vocês estão vendo aí, é tipo como se fosse uma ilha. O povo tinha tanto medo desse chupa-chupa que a comunidade que sobrevivia da pesca começou a ser afetada. A galera não queria mais sair para pescar, as pessoas começaram a ir embora da cidade, principalmente as mulheres e as crianças. Algumas pessoas chegaram a cometer suicídio e outras pessoas até morreram por causa desse tal chupa-chupa. A população de Colares foi tomada por uma crise talvez assim de pânico. E a cidade entrou num processo de esvaziamento. O medo era de chegar a um ponto e de nós não termos mais medicamentos, alimentos a gente já não tinha, porque ela estava caminhando para um verdadeiro caos. E aí, como eles viviam isolados e não tinham ajuda nenhuma, o prefeito, desesperado, começou a comprar fogos de artifício e distribuir entre a galera para ver se eles pelo menos espantavam essas coisas voadoras. Tudo que eles queriam era que a vida deles voltasse ao normal, que eles voltassem a pescar e que a cidade voltasse à rotina normal. Então, durante a noite, eles faziam vigílias para ver se essas luzes voltavam e eles, sei lá, conseguissem assustá-las de uma vez por todas. E nessa época das vigílias, ninguém dormia sozinho, a galera se amontoava em prédios públicos para se sentirem mais seguros. Tinha até um padre e uma médica na região que eram meio que líderes, né? As pessoas sempre recorriam a eles quando essas coisas
malucas aconteciam. E aí essa luta toda da população contra essas coisas misteriosas não adiantou de nada. E o prefeito, pela segunda ou até, sei lá, terceira vez, pediu ajuda para a capital, dizendo que alguma coisa estranha estava acontecendo ali e que a cidade estava falindo. O prefeito de Colares, da Vigia, mandou um documento, um ofício para o comandante do 1º Comar, porque essa coisa estava incomodando muito os pescadores. Então a população apavorada, ele pediu, como era coisa do ar, ele se dirigiu ao comando do 1º Comar, pedindo providências. Enquanto isso, em Colares, a coisa estava muito séria. Tipo, já tinham sido registrados mais de 400 casos de pessoas atingidas por esses flashes de luz. E desses 400 casos, uma curiosidade aí para vocês, a cada 10 casos, por exemplo, 8 eram em mulheres. E sempre era nessa parte aqui, entre o seio esquerdo e o pescoço. Mas também tinham ocorrências em outras partes do corpo, como na coxa, na barriga, mas os principais eram entre o seio esquerdo e até aqui no pescoço. Havia uma série de relatos de pessoas que tinham sido atingidas por uma luz e que julgavam que ele estivesse sugando o sangue das pessoas. Porque realmente, depois a gente foi verificar, tinham algumas, principalmente mulheres, no seio esquerdo, uma marca, como se fosse 2 furos de agulha, tá? E em torno, uma mancha castanha, como se fosse uma queimadura de iodo. Ok, eles montaram uma operação, né, onde o primeiro objetivo era investigar o que estava acontecendo e o segundo objetivo era acalmar e instruir a população. Essa missão foi criada pelo brigadeiro Protásio Lopes de Oliveira, onde os militares teriam que acalmar a galera, como eu já falei, investigar o caso e manter tudo em sigilo. Se fosse realmente algo de alucinação ou histeria, a aeronáutica jamais iria destacar uma equipe tão grande para fazer esses tipos de observação. Ok, os militares da aeronáutica já estavam lá, acalmando a galera, e nos primeiros dias de investigação, eles conseguiram fotografar e registrar um objeto luminoso que estava em torno de 3.000 metros de altitude a uma velocidade de 30.000 km por hora. E como a galera da aeronáutica já era experiente nesse lance de observar os céus, esse objeto não era um satélite ou, sei lá, um meteorito, né, que também foram observados na ocasião. Eles tinham noção das coisas que aconteciam e tinham também equipamentos bem específicos para estudar coisas relacionadas ao céu do país. Nessa primeira aparição, a equipe estava dividida em 2 locais diferentes e ela foi relatada de maneira igual pelas duas. E tudo o que acontecia e até o que não acontecia era relatado, documentado, com data, horário, local, testemunhas, condições meteorológicas, descrição dos fatos, além de fotos e filmagens. Nessa primeira fase da operação, a presença dos militares acalmou os moradores da região. Que não era para se apavorar, que aquilo, né, devia ter vindo do céu ou um planeta, uma coisa aí. Ia confortando as pessoas, né? Durante esse tempo, os militares eles recolheram muitos depoimentos, mapearam os locais onde os objetos apareciam mais e acompanharam tudo de maneira minuciosa e detalhada. Só que quando chegava as informações que eles recolhiam na região, quando chegava essas informações na sede de Belém, a galera olhava assim meio que, rapaz, esse povo tá ficando doido. Era apenas encarado como um fenômeno que é até duvidoso. Alguns oficiais, a maioria deles, como uma coisa até duvidosa. E alguns até faziam muita gozação a respeito disso. Faziam muita brincadeira a respeito disso. A galera desacreditava e zombava dos militares que estavam em Colares. Curiosos, quando a coisa começou a ficar mais séria e bem mais claro de que alguma coisa estranha estava acontecendo ali, o capitão Iranger Holanda assumiu a missão, né, como um advogado do diabo. Ele fala isso em depoimento. Ele chegou lá para dizer que era tudo fruto de uma histeria local, uma alucinação coletiva e que não existia
nada dessas coisas e que a galera parasse com isso. Eu vou te dizer, sinceramente, eu entrei como advogado do diabo. Eu entrei para desmistificar isso. Para dizer que essa coisa não existia, que era vamos dizer, uma alucinação coletiva, que alguma coisa estava sendo vista que não era realmente nada de extraterrestre. E foi com a chegada dele no caso que foram documentados os mais impressionantes casos de OVNIs e aparições alienígenas do planeta. O primeiro avistamento significativo do capitão Irangê, que estava com o pé atrás na parada, foi em novembro de 1977. Até então ele tinha passado 2 meses respondendo não para o comandante dele. Ele passava a semana no mato e no final de semana ele voltava para a cidade e falava para o comandante que não tinha visto nada, além de luzes que piscavam e passavam baixo. Ele perguntou: você viu alguma coisa? Não. Eu vi luzes, mas nunca vi luzes que piscavam, passavam abaixo assim, mas nunca, nada. Era realmente muito estranho, mas eu não podia dizer o que era, não vi. Como se isso já não fosse alguma coisa, né? Mas só que ele queria um avistamento mais concreto para poder afirmar, né? Para poder dar uma certeza para o seu superior. E aí o primeiro avistamento significativo foi quando eles avistaram uma luz intensa vindo do norte, parando sobre o acampamento onde eles estavam, deu uma volta e desapareceu no horizonte. E foi a partir desse avistamento que o capitão Irangê começou a dizer: rapaz, eu acho que tem realmente alguma coisa muito estranha acontecendo aqui. Apareceu uma luz, tá? Veio de norte, no sentido norte-sul, na nossa direção, a média altura, tá? E realmente quando chegou, ela se deteve e fez um círculo em torno, depois foi embora. A equipe que estava trabalhando lá já acreditava, não só acreditava como já tinha aceitado que acontecia essas coisas e procurava não falar sobre isso entre os colegas para não serem zombados, mas a equipe já acreditava, já sabia, normal, já era normal para eles. Depois dessa aparição pro capitão Irangê, que ele disse: opa, talvez tenha alguma coisa aí, quando a equipe falou: e aí, agora você acredita? Ele falou: não, eu tenho que ver alguma coisa mais concreta, eu tenho que visualizar alguma coisa a mais do que luzes. Dá para perceber nitidamente que ele chegou lá como advogado do diabo mesmo. Ele chegou lá para dizer: galera, isso aqui não existe, bora só relatar o que está acontecendo e ir embora, porque essas coisas não existem. Mas só que, depois dessa voltinha que o objeto deu no acampamento, a coisa começou a ficar tensa. Não adianta, essas luzes não me convencem, isso não passa de um fenômeno atmosférico. Mas, capitão, o senhor fotografou as luzes? Exatamente, fotografei luzes, nada mais do que luzes. Não adianta, o capitão só vai acreditar quando uma nave dessas passar em cima da sua cabeça, né? Começaram a acontecer coisas malucas que foram registradas em fotos, vídeos, desenhos e relatórios que são inacreditáveis. Nesses relatórios, fotos, vídeos, tem aparições de objetos voadores, luzes, grandes naves, formas estranhas e até cápsulas com seres alienígenas dentro. As naves começaram a aparecer onde os militares faziam vigília, como se os seres alienígenas quisessem intimidar essa galera, os militares, ou então observar o que eles estavam fazendo. Eu acho importante destacar que o comandante da operação, o Irangê Holanda, era um militar de um dos maiores destacamentos da aeronáutica do país. Ele relata várias coisas em uma entrevista que é extremamente impressionante e curiosa. O link para o vídeo vai estar aqui embaixo na descrição, ou se você clicar aqui do lado, você pode ir para a entrevista, que é um pouco longa, mas é muito importante você assistir esse vídeo para ter um entendimento maior sobre o que realmente aconteceu na Operação Prato. Nessa entrevista, ele conta várias histórias bem cabulosas e extremamente detalhadas com
uma lucidez impressionante. E a gente consegue perceber que ele não está soltando tudo o que ele sabe. É como se tivesse um patamar, um nível de aceitação do que ele vai falar. É como se ele, opa, eu vou chegar até aqui, porque a partir daqui vão pensar que eu tô maluco. Essa entrevista ele concedeu para os editores da revista UFO, que se vocês pesquisarem, tem várias matérias bem interessantes sobre o caso. Eu acho que fica meio chato e muito longo de eu falar cada fato que aconteceu. Então eu vou falar apenas os principais, os mais cabulosos, as coisas mais estranhas que ele relatou na entrevista, ok? A primeira é que na época o nosso país vivia na ditadura e a galera da alta patente imaginava que talvez isso tudo fosse uma revolta, alguma coisa comunista com tecnologia desconhecida. Tipo testar armas na galera e coisas assim. Eu tive que voltar essa informação porque durante a operação o governo mandou um cara da SNI, que é do Serviço Nacional de Inteligência. Esse cara foi lá para ver se tinha alguma coisa comunista, algum grupo armado ali querendo se rebelar. Esse cara chegou na cidade e aí ele combinou com o Irangê e a galera um horário e um local. O Irangê sabia de um local onde haviam mais aparições, então combinou um certo horário deles se encontrarem nesse local. O cara chegou atrasado, e quem conhece militar aí sabe que eles são bem pontuais. Então a galera já tava puta com esse maluco do SNI, que tava lá e tal, todo cheio de coisa. A galera já tava puta, já estavam guardando os equipamentos, colocando os equipamentos já nas bolsas e tal. Quando esse cara chegou, disse que teve um contratempo e não sei o que, e perguntou que horas que o objeto ia passar. Ele perguntou isso para os militares, que na mesma hora caíram na gargalhada, começaram a zombar esse maluco estranho que estava ali, e falaram que esses objetos não era tipo bonde, trem, para ter horário para passar. Daí a galera rindo desse noob, desse cara que tá, vacilou, né? Galera rindo e tal. Daí eles escutam o cara falar: gente, o que é esse lance aqui, esse objeto gigantesco, escuro, que tá tapando as estrelas? Curiosos, tinha uma nave em cima deles apagada, uma massa escura gigantesca que dava para ser notada porque ela cobria o brilho das estrelas. Daí acendeu uma luz na nave e essa luz foi aumentando e os caras ficaram em estado de choque, né? Principalmente o cara do SNI, que era noob, era a primeira vez que ele estava por lá. O Irangê, ele relata que ele ficou um pouco tenso nessa aparição porque poderia acontecer alguma coisa com ele ou com a equipe dele. Tipo, ele se viu numa situação de risco, uma situação real de perigo. E claro que o cara do SNI no outro dia nunca mais apareceu. Outro caso curioso aconteceu quando um caçador preparou um local para caçar uma paca. E aí ele preparou tudo, armou uma rede. Ele tinha percebido que por ali poderia passar uma paca à noite, né, por causa dos rastros e tal. Então ele armou tudo certinho para caçar essa tal paca. Mas só que a paca não apareceu, curioso. O que apareceu foi um disco voador gigante. No relato dele, ele fala que essa bola gigantesca era como se fosse o sol. Ele saiu correndo e pulou para dentro do mato. E quando ele virou, ele viu nitidamente um ser saindo da nave, indo até o mini acampamento que ele tinha montado, e com uma luz saindo da mão, como se fosse o Homem de Ferro, começou a analisar as coisas, tipo a rede e tudo que tinha por ali. Mas só que ele percebeu que esse ser estranho já sabia que ele estava escondido ali no mato. Tanto é que, com toda a frieza do mundo, ele analisando as coisas lá, do nada ele olhou para o cara, para onde exatamente o cara estava, e começou a andar na direção dele. E eu nem preciso falar que o cara saiu correndo como nunca. O cara correu como nunca tinha corrido na vida. Mas aí ele percebeu que não estava adiantando de nada ele correr, tropeçar, se quebrar todo,
porque a nave estava seguindo ele bem devagar. Nessa hora ele já estava pensando, eu vou morrer, mas antes eu tenho que chegar pelo menos perto da canoa onde estão os meus 2 amigos. E tinha 2 caras lá na canoa, um pescando e tal, e outro arrumando as coisas, quando ouviu ele correndo e gritando que lascou, né? Tipo, galera, corre porque tem alguma coisa aqui. Tanto é que quando os caras olharam, realmente tinha um objeto enorme atrás dele. Um pulou para dentro do rio e o outro desapareceu. Parece coisa de filme, né? Mas aí eles contam que na hora do desespero, eles meio que deixaram a nave de lado e tentaram se esconder. Sabe como é que é o desespero, né? Depois eles perceberam que a nave tinha sumido. Como eu já falei, parece coisa de filme, parece conto de pescador, e realmente eles eram pescadores, só que eles relataram isso pro Irangê. O Irangê preparou uma equipe e foi pro mesmo local onde tinha acontecido essa bizarrice aí com o caçador de paca. E foi aí, curiosos, que aconteceu a maior aparição para o Irangê. A maior de todas que a gente viu tinha uma forma de uma bola de futebol, aquela bola de futebol americana. Era um objeto muito grande, com luzes, com janelas todo o entorno. E uma hora ficou próximo de nós, a cerca de 70 metros. Tá? Tinha uma altura de mais ou menos, um comprimento de mais ou menos 100 metros. Muito grande, com uma luminosidade muito forte. Parecia um sol, que depois apagou e subiu. Esse foi o maior contato entre os militares e o OVNI, pois o objeto estava a 70 metros na frente deles. E esse foi o maior contato entre militares e OVNI que se tem conhecimento no planeta. Eu digo conhecimento, tipo, que foi a público. Eu sei que o fato parece ser maluco, tipo, fora do nosso entendimento, fora do real. Como eu já falei várias vezes, parece coisa de filme, mas aconteceu, está documentado, tem fotos e principalmente tem vídeo sobre isso. Tipo, né? Não sobre isso, tipo, tem vídeo desse objeto gigantesco. Só que essas filmagens, foram 16 horas de filmagens, nunca foram reveladas, né? Tipo, pra galera. Elas meio que sumiram. Além das filmagens, as fotos e também, digamos, 80% dos documentos, né, dos relatos também nunca foram a público. Eu vou ler aqui para vocês o que o brigadeiro José Carlos Pereira falou do porquê não revelar isso. Não se quebra uma cultura de uma vez. Eu não sou a favor de divulgar documentos que ferem a privacidade das pessoas, induzem pânico à população ou colocam a segurança do país em risco. Depois que o comandante relatou esse avistamento e o brigadeiro assistiu o vídeo, do nada, da noite para o dia, o capitão Irangê foi informado de que a operação tinha sido cancelada. Se eu fosse o comandante, se eu tivesse mando, eu continuaria. Eu obedecia. Eu obedeci mandar parar. A operação foi encerrada e uma coisa que foi comprovada, a revista UFO relata isso de maneira minuciosa, né, bem detalhada, é que na época militares americanos andavam aqui pelo Brasil como se fosse a casa deles. E eles mandavam e desmandavam por aqui. Então tudo indica que teve uma mão aí, ou então uma troca, né, de segredos militares entre o Brasil e os Estados Unidos. A investigação continuou, só que outro país fazendo essa investigação, tipo, vocês do Brasil não entendem disso, deixa isso com a gente, que tipo, nós somos mais experientes. E para finalizar, eu tenho que dizer que essas informações não estariam sendo publicadas aqui ou de conhecimento do público se não fosse pela coragem do Irangê, né? Depois de aposentado, ele resolveu falar sobre a operação, né? Depois de ver tanta coisa fora do normal e de conflitar com a sua cultura e com tudo em que ele acreditava, ele ficou um pouco depressivo, né? E infelizmente, depois que ele deu essa entrevista, do link que eu disponibilizei para vocês e que vai estar aqui embaixo na descrição, dias depois dessa entrevista ele cometeu suicídio. E é sobre isso que eu tenho que falar
com vocês. Amigos próximos do Irangê e até familiares, eles falaram que o capitão, ele nunca queria cometer suicídio, né? Que ele vivia um pouco depressivo por causa das informações que ele recebeu. Tipo, ele vinha de conhecimento, se coloca no lugar dele. A gente tem um certo conhecimento do real. A gente conhece uma coisa do real, do possível, até um certo limite. Quando a gente ultrapassa esse limite, quando acontecem coisas que são inexplicáveis e ao mesmo tempo você começa a entender que essas coisas existem, você meio que perde algumas noções básicas do ciclo normal da vida, né? Você meio que fica sabendo demais. Então, ele, por saber demais, por ver algo que nem todo mundo vê, ele era um pouco depressivo. Mas os familiares, eles relatam, não só familiares como amigos, que ele não iria se matar, principalmente alguns dias depois de ele ter dado a entrevista, e se matou sem ver a entrevista de fato. Ele estava disposto a entregar mais, a informar mais coisas, e foi por causa disso. Dizem que ele morreu não foi porque revelou essas coisas, e sim pelas coisas que ele iria revelar ainda. Então, as condições dele ter se matado foram bem estranhas. Ele se matou com a corda do roupão do lado, na cabeceira da cama. Então, foi muito estranho para um militar experiente, um paraquedista, um cara que viveu a vida na selva e tal, se matar daquela maneira, tipo um cara que é estranho, não rola. O que aconteceu é que ele sabia muito e falou demais. Isso foi o que aconteceu. Eu não sei, foge da minha esfera de conhecimento do que realmente rola sobre essas coisas, sobre essas coisas inexplicáveis. Foge do meu conhecimento, o que pode ter acontecido. Porque, tanto eu como você também, a gente tem até um certo nível de conhecimento. A gente só vai até aquele nível. Se a gente ultrapassar, já é considerado como, tu tá endoidando, ou então, isso é conspiração. Então, a gente nunca saberá o que rola por trás dessas coisas, né? E diante desses fatos, eu pergunto para você, pessoa curiosa, o que você acha da Operação Prato? Se você acredita ou não nisso, e se você também acha que o Irangê ele se suicidou, ou se alguém eliminou ele, se ele foi morto. Então comenta tudo aqui embaixo, ok? E pra gente continuar essa série, bora bater o recorde de 20 mil likes aqui embaixo, ok? O nosso objetivo é 20 mil likes aqui embaixo pra gente continuar essa série de alienígenas aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer erro, qualquer mancada vai estar aqui embaixo na descrição. Aqui do lado estão todas as nossas redes sociais. E obrigado por me assistir até aqui. Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Twitter. Compartilha esse vídeo, tira o print da parte que você mais gostou e coloca no Instagram, coloca no Twitter. Espalhe a curiosidade entre os seus amigos. Essa é a nossa maneira de apresentar o mundo para você, pessoa curiosa. Muito obrigado por nos assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!